Buenas noches, ¿qué tal? Esta es nuestra masterclass, los 4 planos de desarrollo dentro del método Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera y bueno, hoy vamos a hablar sobre esta teoría de la doctora María Montessori, que yo entiendo, en mi opinión, de que él es muy importante para poder comprender mejor a nuestros hijos, a nuestros alumnos, enfim, a los niños que tenemos en nuestra vida, ¿vale? Entonces, vamos a seguir aqui com a apresentação. Se tenéis algum comentário, alguma pergunta, podeis utilizar o espaço do chat e a vezes eu vou parar para echar um vistazo a ver se há alguma pergunta, porque mientras estou falando não puedo ver nada que vosotras me mandais, ¿vale? Entonces, a veces vou salir da apresentação para ver se tem algum mensaje. E nada, pues aqui empezamos. Bueno, vamos a hablar sobre estos puntos en nuestra masterclass de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el método Montessori. Vamos a hablar después sobre lo que son los 4 planos de desarrollo, en qué consisten, etcétera, y cómo podemos ayudar a nuestros niños sabiendo esta teoría. Luego después vamos a hablar un poquito sobre el ambiente preparado, ¿vale? Y luego es ya la parte del cierre de la masterclass en que te voy a explicar cómo te puedo ayudar, si sientes, si te gustaría trabajar conmigo, ¿vale? Pues entonces, vamos a hacer una breve introducción al método Montessori para aquelas personas que no conocen o que tienen conocimientos muy limitados sobre Montessori. Vale, Maria Montessori foi esta senhora da foto. Ela foi médica, psiquiatra e ela nasceu em Itália em 1870, vale? E ela foi a pessoa que criou o método Montessori, de aí que vem o nome. Não, Maria Montessori. Ai, perdão. Não sei o que passa, mas sempre que vou falar me entra rouquidão, se me vai a voz. Não sei, eu creio que é por haver trabalhado muitos anos com teléfono. A ver, como iba diciendo, ¿no? María Montessori, ella fue una de las primeras personas, mujeres, que se formaron en medicina en Italia, y luego ella acabó desarrollando el método Montessori cuando ella fue a trabajar con niños que não se sabe exatamente que condições eles tinham, pero não eram ninhos normotípicos, não? Eram ninhos que tinham necessidades especiais. Se crê que podiam ser ninhos com TEA ou com algum retraso madurativo, com parálise cerebral, mas não se sabe exatamente que problema tinham esses ninhos, vale? Ele teve muito êxito trabalhando com eles, logo depois ela acaba criando uma escola para trabalhar sim com ninhos normotípicos, e aí, então, el método que ela havia desenvolvido com os outros chicos, ou desenvolver com os normotípicos, acaba sendo um êxito rotundo, não? E ela acaba sendo famosa no mundo inteiro. Hoje em dia, o método Montessori, ele chega a mais ou menos umas 7.000 escolas, creio, não sei se são 7.000 ou 12.000, não me acordo exatamente o número, escolas em todo o mundo, não? São basicamente escolas privadas, também há algumas escolas públicas, mas a maioria são escolas privadas, não? E o método Montessori ele acabou sendo conhecido mais como um método educativo, não? Como um método pedagógico. Não? A mim me gusta como define Gabriel Salomão, de la página La Montessori, que disse que o método Montessori é uma perspectiva educacional desarrollada por María Montessori y sus discípulos a partir de la observación del comportamiento de niños en ambientes estruturados y no estruturados. Y su objetivo es ayudar a la vida del niño de una forma integral, ¿no? El método Montessori empieza siendo desarrollado por María Montessori, pero a medida que se va haciendo cada vez más
conhecido, à medida que ela se vai envelhecendo, e especialmente depois que ela muere, o método Montessori ele sigue sendo desenvolvido pelos discípulos de Maria Montessori. Vale? Incluso a dia de hoje, há todavia pessoas que estão desenvolvendo o método Montessori, porque como o mundo está passando por muitas transformações, não? E isso se está também refletindo na infância, então, há um grupo de pessoas em La AME que está também tentando adaptar, sim, da maneira mais respetuosa possível para as necessidades de hoje. Incluso nós vamos falar sobre esses 4 planos de desenvolvimento, pero há alguns discípulos atuais que dizem que se pode falar em mais períodos de desenvolvimento, vale? Pero já chegaremos a esse momento. E esse método ele está baseado em observação, vale? Montessori não é só utilizar uns materiais de madeira muito bonitos e muito chulos, não. Ele está basado principalmente em la observação do comportamento de los niños dentro de um ambiente, não? Dentro de um ambiente, pode ser um ambiente aberto, mas a maioria é mais dentro de um ambiente cerrado, não? Um ambiente estruturado. E o objetivo é ajudar a la vida de uma forma integral, ou seja, não é só ajudar o niño a ler, escrever, fazer as 4 operações, saber um pouco de geografia, de história, de biologia, não se trata só dessa parte mais acadêmica, pero Montessori também está muito preocupada com a formação humana de los niños e de las niñas, vale? Então, não é só algo. Não é como uma escola de la maneira que nós entendemos o que é uma escola, que vamos ali para aprender língua, matemática, etc. Não? Em Montessori, não. Em Montessori há uma preocupação muito grande com o indivíduo, com o ser humano, em ajudá-lo a se adaptar melhor no mundo, na família, em los círculos por onde passa esse niño, não? É ajudá-lo nesta adaptação para que ele logre habilidades, para que ele seja o mais bem-sucedido, que ele seja o mais autônomo possível, não? E visando sempre a formação desse indivíduo com vistas ao futuro, não? Porque Maria Montessori, ela não criou essa escola para criar gênios, não? Há algumas pessoas que pensam que o colégio Montessori é para criar niños muito inteligentes, como não? Se fosse uma fábrica de niños inteligentes, não? E isso é mentira. Maria Montessori nunca teve a intenção de criar niños superdotados, não, nada disso. O que ela queria era ajudar esses niños a ser felizes, a ser completos, a ser seres, homens, mulheres que iam a contribuir com a sociedade, não? Uma vez que chegassem à idade adulta, que eles estivessem aptos para contribuir à sociedade, pero não só de uma maneira profissional, pero como cidadãos, como padres, filhos, enfim, não importa papel, não importa rol que fosse desempenhar aquele ninho ou aquela ninha, pero de la melhor maneira possível, de la maneira mais completa possível. Então, todo o método Montessori ele está basado na formação do ser humano. E essa teoria dos 4 planos de desenvolvimento que vamos ver hoje, ele é uma das teorias mais importantes, porque é o que nos vai dar como uma espécie de guia, de mapa, de brújula, para poder entender melhor como são os niños e que eles necessitam. Então, vamos agora explicar, não, sobre esses 4 planos. A lo mejor vosotras conocéis esta línea, si no conocéis, os vou explicar. Esta é a linha de los 4 planos de desarrollo, que também é conhecida como o ritmo construtivo de la vida. ¿Vale? É como uma representação gráfica de lo que é os 4 planos de desarrollo. E como podéis ver, ele está representado por 4 triângulos, não? Um triângulo rojo, um azul, um rojo e um azul. E cada desses triângulos representa um período da vida do ser humano. Por quê?
Porque os 4 planos, eles são nada mais e nada menos que uma maneira de resumir o que é a vida de um indivíduo desde o momento que nasce, não? De dividir por etapas, de acordo com seu desenvolvimento físico, mental, psicológico, ¿vale? Então, por isso que o primeiro triângulo vai saber que está escrito infância, o segundo la niñez, terceiro seria a adolescência e quarto a maturidade, não? A etapa de jovem adulto, vamos dizer assim. E também podes ver por esse dibujo que cada plano dura 6 anos. Então, o primeiro é de los 0 a 6, o segundo de 6 a 12, o terceiro de 12 a 18, e o quarto de 18 a 24 anos. ¿Vale? E por que de cada 6 anos? A ver, a verdade é que a teoria de los 4 planos de desarrollo não foi algo que Maria Montessori inventou, vale? Ele acogió emprestado de outros autores, incluso no método Waldorf também existe uma teoria muito parecida, mas eles falam de setênios, não? Eles falam de 7 em 7 anos, nós com Montessori que é de 6 em 6, mas também é muito similar. Não? Incluso na escola tradicional, eles conhecem essas etapas, mais ou menos, não? E também, mais ou menos, querem atender a essas necessidades de acordo com cada momento da vida do indivíduo. Pero a diferença que vamos encontrar aqui é como que se entende cada uma dessas etapas e como que nós vamos poder prestar a ajuda necessária ao ninho de acordo com a etapa em que ele está. ¿Vale? Então, por exemplo, a etapa da infância, de los 0 a 6 anos, ¿no? E podéis ver que na parte de piquito, ¿no? Mas aqui, na parte de piquito de triângulo, tem aqui uma raia que está apontando 3, ¿no? Por quê? Porque este seria o subplano, ¿vale? Cada plano, ele está dividido em subplanos. Então, o primeiro plano de desenvolvimento de 0 a 6, com o subplano a los 3 anos, o segundo plano de 6 a 12, com o subplano a los 9, e assim por diante, ¿vale? Por que o primeiro triângulo é rojo, o segundo é azul? Porque tanto o primeiro plano de desenvolvimento como o terceiro plano são etapas de muita transformação. Não são etapas muito intensas, tanto em los 6 primeiros anos da vida de um indivíduo, como durante a etapa da adolescência, vai ser quando vai ocorrer maiores transformações físicas, psicológicas, não? E mentais também, não? E no que se refere ao desenvolvimento cerebral do indivíduo, vale? Então, como são momentos muito intensos, por isso que eles estão representados por el color rojo, não? E algumas pessoas dizem que ele é rojo, pois para representar o color de la lava, de los volcanes, não? E por que o segundo plano e a etapa de jovem adulto estão representados por el color azul? Porque já são etapas de calma, não? Ao contrário das outras duas, que estão em rojo, o segundo plano e o quarto, eles estão representados por el color azul, porque são etapas de calma, são etapas mais tranquilas, em que sim, há um desenvolvimento físico também, há umas transformações, pero não são tão intensas em comparação com a etapa anterior, ¿vale? Há transformações psicológicas também, por supuesto, pero é a mesma ideia, não são tão fortes, não são tão intensas como em la etapa de la primeira infância ou la etapa de la adolescência, vale? E por que foi escolhido o color azul? Pois algumas pessoas dizem que é por el azul del cielo, que é tranquilo, não? Aí já são versões, não? Cada guia nos conta de uma maneira. A mim me han dicho que era rojo por el color de la lava e azul por el color del cielo, pero bueno, a lo mejor vai ser depois uma outra formação com uma guia que te vai dar outra explicação, vale? Esta já te digo que foi a explicação que me deram a mim quando hice a formação de assistente 6 a 12 com Ana Camila Jiménez de AMI, vale? E então,
como María Montessori, ela designa que o desenvolvimento do ser humano passa por 4 etapas, e que cada etapa dura mais ou menos 6 anos. Então, em la escola Montessori, nós não vamos separar a los niños de acordo com o año de nascimento, como ocorre em la escola tradicional. Não, na escola tradicional, ela vai organizando os niños por año de nascimento. Meu filho, por exemplo, ele nasceu em 2010, então ele sempre estudou com niños que nasceram no ano 2010, não? E assim por diante, sempre é assim, sempre é por el año de nascimento. Em Montessori, não. Em Montessori, nós entendemos que para haver uma divisão dentro do grupo, para encaixar um niño novo que chega à escola, tem que ser dentro do plano de desenvolvimento onde ele está. Então, se, por exemplo, se chega um niño na escola Montessori que tem 4 anos de idade, ele vai entrar em casa de niños, que é grupo, não? É o ambiente para niños de 3 a 6 anos, vale? Se é um niño de 2 anos, ele vai entrar em comunidade infantil, que é grupo, não? É o ambiente para os niños de menos de 3 anos, vale? Quando são bebecitos, muito chiquititos, eles entram em nido, vale? Que é uma etapa que vem antes da comunidade infantil. Comunidade infantil é de 15 meses ou 18 meses, depende da escola, hasta os 3 anos. De 3 a 6 anos já é casa de niños. E logo, na parte do segundo plano de desenvolvimento, então, aí já seria a etapa de primária, na escola tradicional, não? E Montessori, nós chamamos a etapa de primária como taller. Hay taller 1 e taller 2. O taller 1 é para os niños de 6 a 9 e taller 2 para os niños de 9 a 12. Algumas escolas só têm taller general e todos os niños de 6 a 12 anos estão juntos em um mesmo ambiente, vale? E isso é assim, e na casa de niños vas encontrar niños com as idades de 3, 4, 5 anos e meio, mais ou menos, também juntos em um mesmo ambiente, vale? Niños e niñas, todos juntos com essas idades. Por quê? Porque eles estão dentro do primeiro plano de desenvolvimento e do que seria o segundo subplano, vale? É importante deixar aqui explicado que os 6 primeiros anos de vida, como são um momento que os niños crescem de uma maneira muito rápida, vale? Então, é muito provável que tu vais encontrar uma escola Montessori com essas divisões que acabo de dizer. Nido para bebês de hasta 15 meses, comunidade infantil de 15 meses hasta 3 anos e casa de niños de 3 a 6 anos. Porque um niño de 3 anos, ele é muito distinto de um niño de 1 ano e meio. Então, não há como deixá-los juntos em um mesmo ambiente. Pero já quando falamos de primária, os niños de 6 a 12 anos, eles não têm uma diferença tão grande, tanto a nível madurativo, como a nível físico. Claro, e sempre existe alguma diferença, claro que sim, pero não é algo tão forte, tão intenso e tão difícil de trabalhar como ocorre com os niños mais chiquititos. Não é possível deixar um niño de 1 ano de idade junto com um niño de 3 anos. Não é possível, porque um niño de 1 ano de idade, bueno, alguns já sabem andar, pero outros todavia não lo sabem, não sabem, sabe a vezes algumas palavritas, pero não sabem falar muito, e um niño de 3 anos já anda, já habla, não, e já tem necessidades completamente distintas. Então, há que haver essa separação quando falamos da etapa de 0 a 6 anos, vale? Já na etapa de 6 a 12, como as diferenças não são assim tão fortes e tão marcantes, então sim se pode deixar todos os niños em um mesmo ambiente. Pero há algumas escolas que decidem separar, e isso suele ser muitas vezes por causa de los padres, que não les gusta muito a ideia de ter seu filho de 6 anos com outro de 12. Não? A vezes, há padres que se queixam, e a vezes a escola é obrigada a separar. Não, pero mais que nada é por isso, de acordo? Então, entendendo o que são esses 4 planos de desenvolvimento, não? Temos que ter também em mente
que é necessário fazer essa observação, como havia comentado antes, não? A guia Montessori, a assistente Montessori, ela vai sempre observar a los niños todos os dias dentro do ambiente para saber se eles estão trabalhando bem com os materiais, tem que observar cada um dos ninhos para saber que necessidades está apresentando aquele ninho. Isso tudo é a partir da observação. Pero o que vai permear essa observação é justamente compreender quais são as características físicas, as características psicológicas e as necessidades específicas de cada um desses planos. Vale? Então, é claro que também essas características, essas necessidades, elas vão variar de indivíduo para indivíduo. Não é que somos todos iguais, claro que não. Cada um tem suas particularidades, mas de uma maneira geral, a partir da observação de muitíssimos ninhos durante muitíssimos anos, se chegaram a umas conclusões para saber o que cada ninho, cada ninha necessita dentro do plano onde ele ou ela está naquele momento, vale? Tampouco significa que no dia que o ninho completou 6 anos de idade, que ele entrou automaticamente no segundo plano de desenvolvimento, por exemplo. Não é assim, não? Muitas vezes o ninho ele vai entrar no segundo plano de desenvolvimento com 5 anos e meio, não? Dependendo. Ele vai começar a dar sinais de que está cambiando já de plano, não? E há vezes também que pode tardar um pouquinho mais, que pode ser com 6 anos e meio, com 7 anos. Isso vai depender de cada indivíduo, tá? Então, que mais que tinha que dizer? Que tenho aqui minha chuletita aqui para ver se me olvido de algo. A ver se alguém tem alguma pergunta. Vale, não há perguntas. Então, seguimos. Bueno, este es una otra representación gráfica también de los 4 planos de desarrollo que se llama Herbulbo, ¿vale? Yo no voy a entrar aquí en muchos detalles con vosotros porque eso ya es de teoría Montessori mucho más densa, mucho más profunda, é mais para quem se está formando como guia, para quem se está formando como assistente, e creio que aqui nadie se está formando, não? Nós somos madres e queremos compreender um pouco sobre essa teoria para poder acompanhar melhor nossos filhos. Então, não vou entrar muito aqui em detalhe, mas he traído esse dibujo para que vosotras lo conheceis, a lo mejor alguma vez o habéis visto em algum livro, não? E explicar muito rapidamente de lo que se trata. Essa é uma representação que foi criada pela doutora Maria Montessori, vale? Em que ela também vai representar os 4 planos de desenvolvimento a partir desse dibujo, não? Então, essa a parte mais, essa punta um pouco mais gordita, não? Seria os 6 primeiros anos de vida do ninho, vale? Onde se está construindo essa mente e logo depois, mais ou menos aqui nessa altura, aos 12 anos, quando começa a puberdade, outra vez isso se ancha um pouquinho, não? Se vuelve também esse color rojo de intensidade, porque o indivíduo está passando pela puberdade, não? E logo depois, a partir dos 18 anos, outra vez ele se afina, não? Se vuelve esse color verde muito finito, porque já são períodos que não têm nenhuma transformação física ou psicológica tão intensas, não? É praticamente o mesmo que o outro dibujo, pero um pouco mais detalhado, vamos dizer assim, vale? E agora sim, eu vou explicar a vosotras quais são esses 4 planos e como que eles se caracterizam de acordo com cada uma das idades de los chicos, ¿vale? Entonces, en los 6 primeros años, nosotros hablamos que el niño está en el primer plano de desarrollo
E, como eu havia dito antes, é um momento de cambios muito drásticos, não? Se paramos para ver um bebê recém-nascido e um ninho de 6 anos, é que eles parecem que não são nem sequer a mesma espécie, não? Se viesse aqui um marciano, um extraterrestre, e visse um bebê, e depois visse um ninho de 6 anos, ele provavelmente vai dizer que são espécies distintas, porque um ninho de 6 anos é muitíssimo mais alto, já anda, já corre, já salta, já habla com muita desenvoltura, já tem um vocabulário muito amplo, não? Por supuesto. E é bebecito, não. Não, então, é uma etapa de um crescimento muito rápido, muito intenso, e claro, e quando falamos do primeiro subplano, que é a etapa de 0 a 3, é todavia mais rápido que o subplano de 3 a 6 anos, não? Então, também é o momento que Maria Montessori chamava de a etapa do embrião espiritual. Não? O que significa isso de embrião espiritual? Maria Montessori dizia que havia um embrião físico, que é aquele que está dentro do útero, não? Que se está ali desenvolvendo, e logo tem o embrião espiritual, que é o ninho quando ele nasce, e logo depois do nascimento, não? Hoje em dia, nós dizemos que é a etapa da esterogestação, não é? Ninho, quando ele passa por 9 meses de embaraço, ele nasce, pero ele não nasce completo, não? Ele necessitaria, na verdade, estar mais 9 meses junto da madre, não? Então, essa etapa de esterogestação, Maria Montessori vai chamar de embrião espiritual, porque nós não sabemos o que está passando na cabeça do ninho, ele não é capaz de expressar todavia, aunque ele não sepa falar, não pode expressar, ele está tendo uma vida interior, uma vida psicológica intensíssima. Se estão multiplicando muito, está ocorrendo muitíssimas sinapses dentro do cérebro desse bebê, não? E vai desenvolver seu cérebro de uma maneira descomunal. E nesses 3 primeiros anos, vai seguir desenvolvendo também de uma maneira muito rápida de los 3 a los 6, e já los 6 já dá uma pequena ralentizada, não? E é quando vai ocorrer uma poda neuronal. Pero esses 6 primeiros anos de vida são os mais importantes, por quê? Justamente por isso, porque quando o cérebro se está formando, não? Apesar que o ninho ha nascido, pero o cérebro sigue informação, está tendo muitíssimas sinapses, e tudo isso também ocorre graças à mente absorvente, como dizia Maria Montessori, não? Que hoje em dia os neurocientíficos chamam de plasticidade cerebral, mas é exatamente o mesmo. Não, essa mente absorvente é o poder que o ninho tem de absorver tudo o que existe em seu ambiente, lo bueno e lo malo. Não há filtros. Se ele vive em uma casa, por exemplo, onde tem uma família que ele trata muito bem, que é muito carinhosa, que cuida dele muito bem, que está sempre pendente de suas necessidades, não? Então, esse ninho ele vai absorver um ambiente amoroso, um ambiente muito positivo e que ele vai ajudar muitíssimo em seu desenvolvimento. Pero se hablamos de um ninho pequenito que está em uma família onde não há condições, por exemplo, de, não sei, de pagar a calefacção, onde a família está passando por umas necessidades econômicas muito fortes, não? Onde não sei, há violência doméstica, situações assim, de um ambiente de uma família desestruturada. Então, também, o ninho também vai absorver isso, pero aí ele vai absorver um ambiente tóxico, um ambiente negativo, e isso também vai influenciar em seu desenvolvimento cerebral. Porque a mente absorvente não pode filtrar. Ela simplesmente vai absorvendo tudo aquilo que o ninho está vivendo, tudo o que é esse ambiente onde ele está. As relações com seus adultos, ou com outros ninhos, ou com animais, a relação que ele vai estabelecer com os objetos,
com exatamente tudo que ele tem ao seu redor, ¿vale? E a mente absorvente, ela vai operar com a ajuda dos períodos sensitivos, não? Que supongo que vocês já habéis visto alguma vez em las redes sociais, ou como curso de alguma companheira ou companheiro montessoriano, que são os períodos sensitivos. Os períodos sensitivos, eles são como ventanas de oportunidade, que ocorrem em los 6 primeiros anos de vida. Depois de los 6 anos, desaparecem, já não há mais períodos sensíveis, e esses períodos, eles vão ajudar o niño a adquirir uma habilidade. Então, por exemplo, no período sensitivo do movimento, é que ele vai permitir ao niño a poder sentar-se, equilibrar seu corpo, a gatear, a caminhar, a correr, a saltar, a trepar. Tudo que é relacionado com o movimento está relacionado com esse período sensitivo do movimento. É período sensitivo sensorial. Então, o niño, ele tem, é muito necessário que ele se relacione com estímulos sensoriais, como, por exemplo, escutar música, escutar os cantos dos pájaros, escutar línguas, não? Que é muito importante que hablemos com ele, não? Também ele vai, é muito bom também que esse niño esteja que nós le ensinemos coisas para poder oler, para poder desenvolver sentido do olfato, não? Mostrar para um niño, por exemplo, a canela, o hortelã, o café, uma rosa, qualquer coisa que tenha olor, é importante dar para um niño ler e dizer-lhe, isto é café, isto é chocolate. Hablando assim, parece que é uma coisa óbvia, pero créeme, muita gente já não lo hace. E isso é uma pena, porque o niño, nos 6 primeiros anos, ele necessita muitíssimo de trabalhar com todos os estímulos sensoriais que ele tem a seu redor. Tudo o que é estímulo sensorial vai ajudar o niño mais tarde, quando ele já está em primária, para aprender matemáticas, língua, para poder compreender as lições, incluso de história, de biologia, porque a imaginação de los niños, ela não se desenvolve a partir do cuento de la Caperucita Roja ou de los Tres Cerditos, como muita gente crê. O que vai estimular a imaginação de um niño é a exposição a esses estímulos sensoriais, ¿vale? Os outros períodos sensíveis é o período da linguagem, que é muito importante que nós hablemos com o niño, mirándole nos olhos, que lhe cantemos, que declamar poesia, ler um livro, tudo o que é relacionado com linguagem, o niño tem que estar exposto desde que ele nasce. E durante esses 6 primeiros anos, é muito importante. E isso também está acabando, porque agora nós damos uma tablet a um niño com 2 anos de idade, para que ele nos deixe em paz e nós podemos comer em um restaurante. E isso está acabando com a capacidade de aprender linguagem dos niños, não? E há muitos fonoaudiólogos, há muitos logopedas, perdão, que dizem que os niños estão cada vez falando pior. Por quê? Porque nós não falamos com eles, não lhes damos oportunidades para desenvolver o habla, desenvolver a linguagem. Estamos dando pantallas, e com as pantallas o niño não pode trabalhar a linguagem. E, a ver, movimento e linguagem sensitivo, sensorial, e o outro período, madre mía, agora me he olvidado. A ver. Linguagem. Claro, o período de ordem. Como me havia olvidado. O período de ordem é um período em que é muito bonito, em que o niño ele tem necessidade de ter uma ordem dentro de seu mundo, não? Então, ele necessita rotinas. Se nós sacamos o niño de sua rotina, ele sofre muito, não? Ele tem aquelas rabietas horríveis, não?
¿Por quê? Porque estamos sacando de sua previsibilidade. E um ninho pequeno, ele necessita muitíssima previsibilidade. Por isso que é tão importante também respeitar esse período sensível do ordem, ¿vale? E qual é o papel do adulto durante esse primeiro plano de desenvolvimento? O papel do adulto é representar o mundo ao niño, ¿vale? Então, não tens que comprar materiais Montessori para ninhos pequenos. A mim me parece absurdo comprar materiais Montessori para um ninho de 1 ano, 2 anos. Não tem nenhuma necessidade. O que tu tens que fazer é viver experiências com tu filho. Então, se um dia tu vas à praia, que ele pueda jogar com a arena, que ele pueda jogar com a água, você vai ao campo, que jogue com a terra, que jogue com o césped, que jogue com as flores, que jogue com as pedras, que ele tem que ter esse contato com o mundo que lhe rodeia. Vale? Temos que cerrar os ordenadores, cerrar as tablets, cerrar os móveis e viver. É isso o que um ninho nos 6 primeiros anos necessita. Ele necessita relacionar-se com o mundo e com as pessoas. E cabe a nós, como padres, como madres, permitir isso, não? E estar ali, claro, para estar pendente de não vai ser que eles se haga dano, não? Pero permitir que ele se relacione com o mundo. Vale? Isso é muito importante. Permitir que ele pueda desarrollar sua autonomia, permitir que ele pueda realizar seu trabalho. Em Montessori, nós não dissemos que mira que ele está jogando a cocinar. Não, o niño não juega a cocinar, ele cocina de verdade. Não, o niño não está jogando a lavar a roupa, o niño lava a roupa de verdade. E isso é importante compreender, porque quando nós chamamos as coisas por seu nome, então lhe estamos validando, lhes damos dando a importância que tem. Não, eu me acordo quando eu trabalhava como assistente em um grupo de comunidade infantil e os niños estavam ali, por exemplo, cepilhando o suelo, limpando um cristal, e a vezes vinha algum abuelo a buscar o niño antes da hora e lo via ali trabalhando e dizia: mira, está jugando a las casitas. Não está jugando a casitas, ele está trabalhando. Vale? Quando o niño está limpando, ele está trabalhando. E nós temos que dizer isso é importante, porque aí nós estamos dando o valor, o sentido à ação do niño. Se nós dizemos que o que ele está haciendo é jugar a casitas, então quitamos importância, porque dizer que algo é jugar e que algo é trabalhar, há uma diferença muito grande e nós o sabemos muito bem, verdade? Então, para o niño não há nenhuma diferença, mas para nós sim. Então, é importante fazer essa diferença, porque nós temos que compreender que o trabalho que ele está fazendo é importante. E como é importante, ele não deve ser interrompido, nunca. Porque quando nós interrompimos o trabalho do niño, se corta a concentração. E se nós estamos sempre interrompendo, sempre cortando a concentração, o niño não pode aprender, não pode terminar de assimilar todos os passos de aquilo que ele está aprendendo quando ele está, por exemplo, limpiando as hojas de uma planta, não? Ele está ali passando aquele algodãocito na planta, na hoja, não? Desde dentro hacia fora, desde dentro hacia fora, desde dentro hacia fora. E para nós talvez isso pode parecer uma tonteria, mas não é uma tonteria, porque ele está movendo os dedos, está movendo a mão, está movendo a muñeca, e está aprendendo a respeitar uma planta, a respeitar um outro ser vivo, e está aprendendo de que é importante cuidar das plantas para que o ambiente onde nós estamos esteja mais bonito, e todas as pessoas com quem nós convivimos vão estar mais felizes. Então, nada em Montessori está ali por acaso, não?
A veces a gente dice, ay, pero ¿por qué que tienen que presentar los materiales de esa manera? ¿Por qué yo no puedo hacer de mi manera? No, porque cada presentación ela está desenhada de uma maneira, porque cada passo tem uma razão de ser, vale? E cada passo nos vai levar ao próximo, para chegar a um determinado resultado. Então, não se pode fazer as coisas de nossa cabeça, porque senão não vamos a conseguir o resultado que queremos com aquele material, vale? E, bueno, já estou aqui me indo muito a la hora aqui. El segundo plano de desarrollo, no, perdona, es el segundo subplano, de 3 a 6 años. En el segundo subplano, el niño, él está, claro, mucho más fuerte y está desarrollando todavía la voluntad, ¿no? Por eso que es la edad del no, el niño dice no para todo, pero hay que entender por qué que ele está diciendo tanto no. Muchas veces es porque nosotros también le decimos muchos no, ¿no? El niño ele necessita ter a liberdade de ação, como havia dito antes, não? Que ele tem que relacionar-se com esse mundo. Ele é um trabalhador consciente e ele trabalha solo. O niño de 3 a 6 anos, ele não está indo ao colégio para socializar, ele vai para trabalhar. E ele vai trabalhar solo, porque é assim que ele consegue chegar a essa concentração, a esse equilíbrio interior, vale? O grupo já vendrá em seu momento, pero agora ele necessita trabalhar só. E o adulto ele deve satisfazer as necessidades do niño e acompanhar a seus períodos sensitivos. Então, temos que compreender o que são esses períodos sensitivos para poder acompanhá-lo dentro dessas necessidades que ele vai ter, não? A necessidade de movimento, a necessidade de relacionar-se para poder desenvolver o habla, o linguagem, a necessidade de ter experiências sensoriais e a necessidade de ordem. O niño necessita de ordem. Parece que muitas vezes a gente me diz, es que eu não entendo por que quando eu quito um juguete de meu filho do lugar, ele se enfada muito comigo. Claro, porque tu não estás respeitando o seu período de ordem. E ele necessita ter aquilo e naquele lugar, porque assim ele pode organizar sua mente. Há uma previsibilidade do ambiente onde ele está inserido. Por isso que é tão importante. E a frase de primeiro plano de desenvolvimento é: ajuda-me a hacerlo por mim mesmo, não? Porque é o momento que o niño ele tem uma necessidade de independência em relação ao adulto, pero é uma independência física. Então, ele quer fazer as coisas solo, ele quer limpar a casa solo, ele quer vestir-se solo, ele quer, não sei, colocar a comida do perro solo, ele quer fazer tudo solo, tudo que envolva movimento do corpo, manos, especialmente manos. Ele necessita fazer por si mesmo, não? O adulto ele tem que dar a mínima ajuda necessária. Ele tem que observar aquilo que está passando e entender, a ver, de verdade meu filho necessita minha ajuda? E hasta que ponto, não? Tem que ser a mínima necessária, porque se nós hacemos tudo por el niño, então ele nunca vai fazer as coisas por si mesmo e não vai poder adquirir essa autonomia. E isso, mais tarde, quando o niño seja maior, isso vai passar fatura. Então, por isso que é importante, a hora, quando eles são pequenos, de promover oportunidades para que ele pueda desenvolver essa autonomia. Se o niño quer ir à cozinha com mamá, com papá, para cocinar, pues permitimos que ele vá cocinar. Claro que não vamos a deixar ali solo, com o fogo, não se trata disso. Vamos estar sempre a seu lado, para estar pendente de sua segurança física, pero le vamos ensinar como que ele pode utilizar aqui. Vale? A ver que horas são. Falta 15 minutos. O segundo plano de desenvolvimento. O segundo plano é a etapa de primária, como havia dito antes, não?
Y en mi opinión es la etapa más bonita, porque es la etapa de la adquisición de cultura, es la parte más intelectual de la vida del indivíduo, vamos decir así. Esos 6 años es cuando el niño está más apto a aprender, a tener conocimiento, a aprender de tudo. Incluso ele poderia aprender álgebra, que na escola tradicional só le vai ensinar em secundária, pero não deveria de ser em secundária, deveria de ser em primária, porque é em primária que o niño tem a curiosidade e a disposição para aprender. Quando o niño chega à secundária, não vai ter mais, e por isso que é tão difícil para os adolescentes, quando eles estão em la ESO, de estudar aqueles temas que são tão complexos, porque seu cérebro já não acompanha mais, já terminou o momento. Tinha que haver sido ensinado antes, em primária, quando o cérebro sim estava preparado. Pero nós não lo hacemos. ¿Por quê? Porque temos uma visão muito adultista do niño e pensamos que ele não tem capacidade. E isso não é verdade, porque em Montessori já se foi comprovado que sim, eles têm capacidade de aprender e fazer muito, não? E nessa etapa do segundo plano, o niño ele quer compreender o mundo. Então, como que nós le vamos apresentar o mundo? Por meio de histórias. Vale? Não se trata de dar uma classe magistral, se trata de explicar as coisas do mundo por meio de uma história, como se fosse uma fábula, uma história incrível, muito bonita, com muito apelo à imaginação do niño. Vai ser assim que vamos alegar ao coração e à mente do niño. E vai ser a partir daí que o niño vai começar a fazer um montão de perguntas, e é com base nessas perguntas que ele vai aprender. Não? Então, quando lhe contamos, por exemplo, como foi que surgiu o universo, que houve uma explosão, não? De partículas que depois se foram transformando nos planetas e não sei o quê. Não se trata de ir hablando. Isso se conta como se fosse uma história. E aí o niño, ele se queda tão maravilhado, tão assim, uau, que ele vai querer saber mais a respeito disso. E aí, quando termina de escutar a história, é que ele vai buscar suas próprias respostas. Por isso que é tão bonito, é a etapa do segundo plano, que é a etapa da mente racionadora. Também é o momento em que o niño quer compreender a sociedade, para poder tomar seu lugar. Ele quer entrar na sociedade, já no segundo plano, não é no terceiro, quando o niño é adolescente. A ver, quando também, pero vai ser a partir de los 6 a 12 que vai surgir esse despertar, não? Então, o niño vai começar a nos fazer perguntas de mamá, ¿por que tu não has obedecido ao sinal rojo e has passado com o coche? Não? Quando estamos em sinal rojo, temos que parar, não? Por exemplo, ele vai começar a te perguntar as coisas que nós hacemos, que nós sabemos que não está bem, pero hacemos a si mesmo, não? E ele não vai entender por quê. Nossa, pero vamos a ver se isso está mal. Se tu sempre me dizes que isso está mal, então é porque tu estás fazendo. Pero ele não disse isso para discutir contigo, para desafiar, não, é porque ele quer compreender por que nós atuamos dessa maneira. Vale? Também, no segundo plano de desenvolvimento, vai ser muito importante compreender as tendências humanas. Não? As tendências humanas, elas nos acompanham do nascimento até a morte. Pero na etapa do segundo plano, é o que nos vai guiar para saber quais são as necessidades do niño de 6 a 12. Não? Por exemplo, uma das tendências humanas é de comunicar-se. Então, o niño, nessa etapa, ele tem uma grande necessidade de se comunicar com seus companheiros. A guia, o assistente, dentro da escola Montessori, ela tem que observar para ver se os niños se estão comunicando entre eles, se estão se comunicando todos, de que maneira, se há algum que está um pouco mais apartado, por quê? Porque o correto, o esperado, vamos dizer assim, é que todos se comuniquem muito, não?
A etapa de segundo plano é a etapa de los grupos. O niño já não quer mais trabalhar solo, como quando ele era pequeno, agora ele quer trabalhar em grupo. Então, ele necessita estar com outros niños de sua idade. Nossa, quando vamos fazer uma visita a uma escola Montessori em Taller, vamos ver que todos os niños trabalham em grupo. É muito difícil encontrar um niño trabalhando solo. A vezes vai saber, mas o mais comum é encontrá-los em grupos de 3, em grupos de 4, não? Usando materiais ou fazendo alguma manualidade. Eles sempre estão juntos e falando muito. Não? É completamente distinto da escola tradicional, onde o professor disse que o aluno tem que estar calhado. Não? Em Montessori, nós permitimos que os niños falem porque eles necessitam, é uma tendência humana de comunicar-se. Que mais? Niño necessita realizar um grande trabalho. O grande trabalho é um fenômeno que ocorre durante o segundo plano, em que, bueno, há alguns niños que não vão viver esse fenômeno se eles não estão dentro de um ambiente preparado e não têm um adulto preparado que lhes vai favorecer. Pero em condições ótimas, então o niño vai desenvolver o grande trabalho, que é quando ele tem uma ideia de fazer um trabalho que vai durar muitos dias, muitas semanas, vale? Por exemplo, no caso de meu filho, ele descobriu uma câmera fotográfica que tínhamos aqui escondida em casa. Ele a encontrou, era uma câmera antiga, e sem que nadie lhe explicara como utilizar, ele mesmo foi toqueteando a câmera e acabou descobrindo como se utilizava e começou a fazer um montão de fotos, um montão de vídeos, em diferentes ângulos, com diferentes planos. Logo depois ele quis passar os vídeos ao ordenador porque ele queria editar os vídeos. Aí ele já tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, vale? Uns 10 anos. Então, esse é um exemplo. E esse grande trabalho sempre vai surgir dentro do niño, não é o adulto que ele vai mandar a ser, é algo que surge dentro dele, ele vai ter uma iniciativa de realizar esse trabalho. E isso é importante também porque faz com que ele tenha mais, não só autonomia, mas mais segurança em si mesmo, não? E também é o que ele vai preparar para ser uma pesquisa, por exemplo, quando esteja em secundária, quando esteja na universidade, não? Isso que também é bonito do grande trabalho, porque já te vai preparando para outros trabalhos que vas a fazer no futuro, não? E, então, quando permitimos a niña de vivenciar essa experiência, é algo que lhe vai trazer muita satisfação personal, não? E ele vai preparar para mais tarde. E também é uma etapa em que o niño pede mais liberdade. Então, quando o niño nos pede mais liberdade, nós temos que dar-lhe mais responsabilidade, porque a liberdade e a responsabilidade caminham juntas. Vale? Em Montessori, nós damos muito valor à liberdade, mas liberdade não é sinônimo de libertinagem. Vale? A liberdade é ser livre para ser aquilo que nós necessitamos. É como um árvore. Não pensa em um árvore em uma floresta, se nadie lhe impede de nada, se ele está ali livre, que ele vai ser o árvore. Ele vai crescer, crescer muito, não? Vai ter umas ramas muito grandes, vai ter uma copa muito grande, dependendo claro, do tipo de árvore, mas já me entendes. Não? E ele se vai cada vez desenvolver mais, vai ser cada vez mais majestuoso, não? E isso, por quê? Porque ele está realizando seu trabalho em liberdade. E é a mesma ideia que temos que ter com os niños. Os niños, eles têm que ser livres para realizar o trabalho que eles têm que fazer, de acordo com o plano em que eles estão. Então, se, por exemplo, estamos falando de um niño de 8
8 anos, 9 anos, vamos suponer, não? Que ele acabou de descobrir que não sei, que uma evolução hasta chegar à espécie humana, não? Que primeiro vieram as bactérias, depois vieram os peces, vieram os reptiles, vieram, não? Os animais mais rudimentares, depois chegaram os dinossauros, depois chegaram os mamíferos, não? Depois que ele aprende que isso ocorreu assim, a lo mejor ele vai querer compreender melhor a ideia, e então temos que dar liberdade de fazer o trabalho para poder ter uma aquisição melhor disso. Então, ele pode fazer, por exemplo, uma linha de tempo, ele pode buscar livros a respeito de dinossauros, a respeito de los primeiros reptiles, não? E aí, a partir de esse trabalho, ele vai conseguir compreender melhor do que lhe acabamos de explicar. Pero se nós lhe dissemos, não, não quero que tu hagas a linha de tempo, porque me vas a hacer vai deixar tudo desordenado, vas a deixar aqui montão de papel por la casa, porque vas a gastar todos os bolis, não? Se estamos impedindo dele realizar esse trabalho, então aí estamos colocando um obstáculo, e aí ele não se pode desenvolver bem, ¿vale? Bueno, também essa idade é a idade do ser moral, quando ele começa a ter essas ideias de querer compreender, não, o mundo do adulto, como havia dito antes. E a frase é: ajuda-me a pensar por mim mesmo. É importante que nós, como adultos, ajudamos a niño de 6 a 12 a pensar por si mesmo. E isso é muito difícil, porque nós temos a tendência a querer influenciar a nosso filho, a querer colocar todos nossos valores, não? Dentro da cabecita do niño, sem que ele tenha a liberdade de elegir se é aquilo que ele quer para ele ou não. Então, é muito difícil seguir com esse ajuda-me a pensar por mim mesmo. É necessário realizar um trabalho como adulto preparado muito forte para poder separar o que é minha necessidade da necessidade de meu hijo. El tercer plano de desarrollo es la etapa de la adolescencia, de los 12 a 15 años. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre la adolescencia, ¿no? El adolescente ele está formando su personalidad social. E agora nós vamos falar de embrião social. ¿Te acuerdas do embrião espiritual? Agora falamos de embrião social, porque quando ele estava na etapa de 6 a 12, ele já estava querendo entrar na sociedade, ¿te acuerdas? Pero agora essa necessidade vai aumentar, vai ser muito mais intensa. Então, esse também é o momento que ele vai querer se separar um pouco dos padres, vai querer buscar privacidade, vai querer estar mais tempo com seus amigos, vai querer ir provando para encontrar um papel, não? Então, ele vai querer ele quer encontrar uma identidade, não? Será que sou um deportista? Será que sou um palhaço de meus amigos? Será que sou a niña coqueta popular? Necessitam buscar esses papéis, esses não esse é o momento da adolescência aqui. Por quê? Porque eles estão formando sua identidade, não? E o sofrimento que existe em seu redor afeta. Isso é muito forte, ¿vale? Em los adolescentes, eles são muito empáticos, eles têm uma coisa muito bonita dos adolescentes, é que eles correm muito os ideais para eles, não? Então, se por exemplo, se eles veem os animais que são abandonados, não? E é um adolescente que ele gosta muito dos perros, então ele vai ver os vai dizer, não, não pode ser, temos que fazer algo por esses animais, que eles não podem estar sendo abandonados, então eles se vão querer reunir, se vão reorganizar para, não sei, para criar uma ONG, criar um abrigo,
não? Uma perreira, algum lugar para poder receber esses animais que estão sendo abandonados. Eles têm essa necessidade de trabalhar em prol de um ideal, não? E a vezes podem ser os animais, a vezes podem ser as pessoas, algum coletivo, não? Pode ser o coletivo LGTBI, pode ser um coletivo de las pessoas sem teto. Eles muitas vezes vão encontrar uma causa, não? E eles necessitam isso porque é algo que eles toca muito o coração. E eles vão querer trabalhar com esse tema, eles querem transformar o mundo em um lugar melhor. O adolescente é um crítico do mundo. Ele não entende por que o adulto é deixado alegar ao ponto em que o mundo está. Então, por isso que ele é tão rebelde, não? Pero também isso tem um aspecto bonito, porque se o adolescente, se ele é bem direcionado, ele vai ser capaz de fazer coisas muito buenas, muito potentes, por la sociedade, por sua cidade, por seu colégio, por la igreja, enfim, o grupo onde ele está inserido. E ele necessita independência emocional e econômica. Vale? Então, é recomendável que o adolescente tenha um trabalho onde ele vai ganhar um sueldo em dinheiro. Vale? Isso é algo que é muito complicado aqui em Espanha, porque um adolescente não pode trabalhar e ganhar um sueldo. Não, supongo que por uma questão de legislação, para não haver explotação infantil, pero é uma pena também, por um outro lado, porque seria muito interessante que os adolescentes tivessem a oportunidade de trabalhar e ganhar seu próprio sueldo, porque aí assim eles aprenderiam sobre finanças, eles aprenderiam sobre como organizar esse dinheiro, não? Eles poderiam aprender também mais a respeito deles mesmos, no que eles gusta ser de verdade, e não aquilo que seu padre, sua madre, seus professores estão exigindo, porque é uma exigência de mercado. Não, eles deveriam de ser expostos a várias experiências profissionais para poder saber, na verdade, no que é que lhes gusta ou não. É um período de câmbios físicos intensos, não? Isso já sabemos muito bem, os chicos crescem muito, tem todo o desenvolvimento dos órgãos sexuais, etc. Isso creio que não hace falta que entrar em muitos detalhes. E esse é o período de la frase, ajuda-me a resolver e atuar por mim mesmo. Não? Porque, como é acabado de dizer, eles querem colocar as mãos na massa. Mientras el niño de 6 a 12 quiere pensar en el sentido de la vida, el adolescente ele não quer mais pensar en el sentido de la vida. Isso já não lhe chama mais a atenção para nada. O que eles querem é atuar, é fazer, não é estar sentado pensando. Por isso que é tão complicado para os niños de secundária estar ali sentados durante horas, escutando teoria. Não deveria de ser assim. Deveríamos de correr os chavales e colocá-los para vivenciar aquilo que eles estão aprendendo, não? Porque assim eles aprenderiam de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, não? E em cima eles estariam se sentindo úteis à sociedade. As escolas Montessori de adolescentes são muito bonitas, porque os chicos, eles aprendem a desempenhar vários tipos de trabalhos. Então, se, por exemplo, a vezes a escola tem um hotel dentro da escola e quem coordena o hotel são os alunos. Então, há um equipo, por exemplo, que trabalha na parte da recepção. Há outro equipo que trabalha na parte da manutenção. Há outro equipo que cuida, pois, da parte do dinheiro, não? A ver, temos essa quantidade X de dinheiro, quanto vamos destinar para comprar comida, para comprar produtos de limpeza, não? São eles que fazem todo esse trabalho de levar um hotel. Ou, a vezes, é uma granja. Então, eles têm que plantar,
tienen que plantar así en huerto o árboles frutíferos, lo que sea, y ese fruto de lo que ellos han plantado, luego los tienen que llevar para vender, ¿no? Hay una escuela en Estados Unidos que es maravillosa, que ellos tienen una plantación de manzanos, y los chicos cogen esas manzanas y las transforman en sidra. Ellos tienen una sidrería dentro de la escuela, que es toda hecha por los chicos y las chicas. Ellos hacen todo el proceso de la criación de la sidra y después llevan a la ciudad para vender. Imagina si tuviéramos eso en nuestras escuelas. No habría más generación Nini, porque la verdad, los niños, los chicos, los adolescentes, eles estão abandonados, eles estão desconectados. Nós não estamos atendendo suas necessidades, e por isso que eles estão todo dia com pantalhas. Mas se houvesse esse tipo de trabalho, deveria, como seria muito distinto. E o quarto plano de desenvolvimento é a etapa de jovem adulto, ¿no? De 18 a 24 anos. É o momento em que o indivíduo pode fazer uma contribuição à sociedade, coincide com o momento que ele vai entrar na universidade, não? Tem um plano de consolidação e expansão de tudo o que o indivíduo logrou nas etapas anteriores. Então, nós esperamos, não? Que se foi um ninho que passou por Montessori, que ele se desenvolveu de uma maneira óptima durante todos esses anos, e a hora que ele chegar à idade adulta, ele vai poder contribuir, não? Ele vai poder elegir uma carreira de acordo com o que ele quer, com o que ele lhe gusta, com o que ele sabe que ele está apto para ser, não? Não porque a sociedade lhe pide que haga aquilo, não? E a partir do momento que ele faz essa carreira, então ele sabe como que ele vai direcionar esse trabalho para contribuir à sociedade. Não há cambios físicos significativos, o indivíduo empieza um processo de autoconhecimento, porque agora ele empieza a perguntar-se o que ele quer, não, da vida. E a frase é: ajuda-me a criar um impacto no mundo por mim mesmo. Que creio que é uma frase muito bonita, não? Não existem universidades Montessori, vale? Creio que há em Holanda alguma universidade que implementou o método Montessori com seus alunos, mas são muito poucas. E isso é uma pena, porque Maria Montessori ela falava que as universidades não deveriam de ser espaços para formar profissionais, deveria de ser espaços para pensar, não? Para questionar a respeito de las necessidades do mundo. Seria uma universidade muito mais bonita. A ver, antes de continuar, a ver se temos aqui alguma pergunta. Não, nada. Como podemos ajudar a nossos niños? Pois nós podemos a partir da observação, vale? Nós como madres também podemos observar a nossos niños. A lo mejor não vamos fazer uma observação científica como hace a guia Montessori, pero solo de estar sentada com uma caderneta em la mano, um bolígrafo, e mirando tudo o que tu hijo hace durante 10 minutos e apontando com todos os detalhes que puedas, descrevendo exatamente o que ele está fazendo, com a maior quantidade de detalhes, vai já sacar muitas pistas, muitos indicativos de lo que tu hijo está necessitando. Se isso se transforma em um hábito, isso te vai ajudar muito para entender a tu hijo, entender o que ele já adquirido e o que ele necessita adquirir. Então, nós devemos observar a niña para reconhecer
as tendências humanas, os períodos sensíveis, não? E também suas necessidades. Como é que ele corre um vaso? Como que ele corre com uma mão, ele corre com as duas, como ele tem os dedos, não? Ele corre com muita força, ou ele corre assim, pá, não? Como se fosse algo, não sei, sem estar muito atento, não, àquele objeto, não? Por exemplo, como é que ele corre lápis quando está escrevendo? Como tem as mãos, os dedos, não? Quando ele está jugando, que é que lhe gusta mais jogar? Que é o jogo que eles passam mais tempo jogando? E de que maneira? Se, por exemplo, não é que menina lhe gusta muito jogar com as bonecas, vale? E como ela joga com as bonecas? Não é? Está falando, está cantando, está haciendo como se fosse a mamá, como se fosse a professora, como se fosse a médica. Quando os niños estão jogando, eles nos dão muitas señales do que eles estão vivendo, do que eles estão necessitando. E também é necessário observar a si mesmo para dar-se conta quando começamos a sentir enfado, ira, orgulho e atuar em consequência. Porque a observação não é só observar ao ninho, também necessitas observar a ti mesma, porque eres o adulto preparado. Então, tens que saber observar a ti mesma para identificar aquele momento que vas a perder a calma, que vas a perder a paciência, que vas a estalhar, não? Que é que te saca de quicio de tu hijo? Por que te saca essa coisa que ele hace? Não? Será que não tem algo que ver com tua infância? Será que não tem algo que ver quando tu eras pequena, quando estavas com tua madre, e a lo mejor a tua madre também não lhe gostava, não te permitia ser? É importante realizar também esse trabalho, ter um diário para ti, onde tu vais escrever como te está sentindo, o que foi que has vivido esse dia, não? Quando tu estavas com tu filho, como te has sentido, o que ha passado, o que te ha passado pela cabeça, não? E tendo essas duas observações em paralelo, então você vai começar a ter elementos que te vão indicar como que podeis melhorar dentro de vossa relação também. Por isso que é importante compreender esses 4 planos. Quando sabemos as necessidades do ninho, não? Como eu disse, o ninho de 6 a 12 anos, ele necessita que nós lhe expliquemos, não? Por que a vezes não cumprimos com as normas sociais. Não? Então, não é que tu filho é um pesado, é que ele necessita compreender. Então, agora tu já entendes que é uma necessidade e não está sendo por mal. Então, tu vas a preparar-te de como vai explicar para ele por que aquele dia tu não has respeitado a señal roja de semáforo, por exemplo. O ambiente preparado é o papel do adulto preparar o ambiente para o niño. O ambiente ele tem que ser seguro e tem que ser estimulante, porque vai ser a partir de tudo o que ele vai viver dentro daquele ambiente que ele vai ajudar a desenvolver-se e adquirir conhecimentos, habilidades, etc. A partir de los 6 anos, o ambiente cambia um pouco, não? Pero sigue sendo necessário também para o niño, ¿vale? Temos que saber fazer adaptações que acompanhem o niño de segundo plano. Por exemplo, o niño de segundo plano, ele já não utiliza mais bandejas, não utiliza mais cestos, não? Ele pode seguir utilizando a estanteria Montessori, pero agora a maneira de usar a estanteria vai ser distinta. Já não vai ser um material por balda, ou 2 materiais por balda, tu já podes colocar um pouco mais de materiais, vale? Já não tem tanta necessidade de separar, por exemplo. Não, porque as necessidades do ninho maior são distintas das necessidades do ninho pequeno. E também temos que recordar que nosso estado emocional e anímico também é parte do ambiente preparado para o ninho.
Por isso que é tão importante que cuidemos de nós outras, de nosso autocuidado, de fazer esta autoobservação que havia dito antes. E como posso ajudar-te? Bueno, pues dentro de la Academia de Nuestros Momentos Montessori vas a encontrar algunos cursos online que, que estão relacionados com o método Montessori, não? Que estão basados em minha experiência, realizando 10 anos after schooling comigo, e também em minha formação com a AME, e com toda a formação que adquiri durante todos esses anos, não? Esses cursos são o ambiente preparado Montessori, o adulto preparado no método Montessori, são 2 cursos muito rápidos, ¿vale? Ela aprende a ser um espaço de artes para tu filho, que não é exatamente Montessori, mas ele tem muitas coisas, tem muita influência de Montessori dentro desse curso, ¿vale? É Niño de 6 a 12 anos, segundo Maria Montessori, que é um curso solo sobre o segundo plano de desenvolvimento e que está focado para as necessidades dos padres. Sembrando Semilhas de Interesse, que também é um curso online para niños de 6 a 12, pero é muito mais detalhado, é muito mais profundo. Padres podem participar também, pero ele está mais pensado para guias Montessori, para professores, para famílias homeschooler, vale? Porque aí vamos entrar em detalhes mais profundos de lo que é, como que ocorre a aprendizagem de niño maior. E ele, assim, a minha célula Sinto Ajuda é um outro curso largo. Ano passado foi um curso grupal, e está dirigido para madres de niños de 3 a 6 anos, onde eu vou explicar sobre a mente absorvente, os períodos sensíveis, como ser um ambiente preparado. Não, vamos fazer também algumas apresentações de vida prática, de sensorial. É um curso muito bonito, e é o curso que eu queria haver encontrado quando eu descobri Montessori, quando me era pequeno. Então, é colocado aí aquilo que creio que uma mamã de um ninho pequeno tem que saber para poder começar a dar Montessori em casa. Vale? Esse curso também vai volver de maneira grupal em breve, mas se tu tens prisa, se lo queres assistir de maneira gravada, lo puedes comprar dentro da academia e assisti-lo gravado. De acordo? Que mais? E a mentoria, o programa personalizado Logra Ser um Adulto Preparado. Essa é uma mentoria individual que funciona entre tu e eu, e que vai focada dentro de um problema específico que tu estás tendo com tu filho, não é? Pode ser desde relacionamento, não, de que o menino se porta mal, ou pode ser, por exemplo, para uma família homeschooler que não está conseguindo desenvolver bem o trabalho de homeschooling com o menino, porque ele só quer estar jogando, não quer usar os materiais, por exemplo, não? Ou então, se você é uma mamã que acabou de ganhar um bebê e quer começar com o pé direito, não quer cometer erros, não? Então, você já quer aprender a ser um adulto preparado agora mesmo. Então, também essa mentoria te pode ajudar nesse sentido. Mas para participar, tens que pedir primeiro uma sessão comigo. É uma sessão de 60 minutos e é basicamente para que nos conozcamos, para que tu me cuentes um pouco sobre ti, sobre tu filho, que estás buscando, porque te gostaria ser a mentoria, que problemas que estás vendo, não? E aí eu te vou dizer como te pode ajudar, como podemos trabalhar ao largo de um mês e meio, porque a mentoria dura um mês e meio, vale? É isso, se a ti te gostaria, entre em contato comigo e nós marcamos uma cita para que te pueda explicar mais detenidamente sobre o programa personalizado. Aqui tens minha direção web da academia, alessandramosqueira.podia.com, meu correio eletrônico, @gmail.com, e também meu telefone, por se tu queres mandar-me um Telegram ou um WhatsApp, de acordo? Pois, a ver se temos aqui algum comentário. Aqui já deixamos a apresentação. A ver, Diana,
Muchas gracias por tu ayuda y apoyo. Gracias por recordarnos lo importante que es estar presente en ellos en cada etapa. Gracias a ti, Diana, por haber venido. Y sí, yo creo que eso es muy importante, porque vai ser assim que vamos a construir uma relação mais bonita, com mais conexão, com mais colaboração. É assim que o menino vai crescer melhor, mais atendido, não? Mais completo, que é disso que se trata Montessori, de ajudar os ninhos a crescer sempre completos, porque se nós outros não atendemos todas as necessidades que tem dentro daquele plano de desenvolvimento onde o ninho está, quando ele entra ao próximo plano, ele vai entrar incompleto, vai haver lacunas, e não é possível volver o tempo. Então, a hora de trabalhar é essa hora, de acordo? Então, se te pode ajudar, recuerda, só tens que mandar-me mensagem e eu te ajudaré, te contestaré o mais rápido possível e com todo o meu prazer, vale? Muitíssimas graças por haber estado aqui comigo nesta masterclass. Próximo mês já teremos outra masterclass e divulgarei em breve o tema. E que tenhas uma boa noite. Hasta luego.